Olá, vamos para essa segunda parte da nossa aula. Lembrando, na primeira parte da aula trabalhamos o conceito de valor de um investimento e a disposição ou aversão ao risco. E como essa disposição e aversão ao risco afeta o valor de um investimento. Em resumo, o investimento vale o quanto de benefício econômico ele vai produzir relativamente ao risco que aquele investimento oferece. Tendo esse conceito, tendo esta base como referência, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de decisão sobre o investimento produtivo. E aí, a primeira coisa que colocamos é que a decisão de investimento ela é estratégica, ou seja, o planejamento estratégico da empresa vai definir a atividade econômica que vai ser desenvolvida pela empresa e, em função da atividade econômica, a empresa vai investir em ativos fixos e circulantes que darão sustentação àquela atividade econômica. Essa atividade econômica ela vai exigir essa atividade econômica vai exigir uma certa quantidade de investimento e, por força deste investimento, nós estaremos produzindo fluxos de caixa. Então, a minha decisão de investir, ela acontecerá sempre que a quantidade investida for menor que a soma dos benefícios econômicos gerados pelo projeto, descontados a taxa exigida pelo capital. Quando olhamos o investimento produtivo, eu vou observar na perspectiva contábil, e na perspectiva contábil nós temos, para o desenvolvimento de uma atividade, eu vou acumular ou eu vou realizar um investimento em ativos circulantes, caixa, duplicatas a receber e estoque, que estão associados à estratégia de administração de capital de giro que eu estiver adotando, e eu vou ter o investimento em ativos fixos, máquinas, equipamentos, imóveis, enfim, tudo aquilo que eu preciso para o desenvolvimento da minha atividade econômica. Então, no lado esquerdo do balanço, que representa o nosso investimento em ativos, e no lado direito do nosso balanço, nós temos a maneira com que esse investimento vai ser financiado. No nosso exemplo, teremos, enquanto o lado esquerdo do balanço reflete o investimento necessário para o desenvolvimento da atividade econômica, o lado direito do balanço representa de que maneira esse investimento é financiado. Se dívida e capital, ou somente capital, e observando na perspectiva de curto prazo, nós temos os fornecedores que, de certa forma, financiam a nossa atividade, ou de certa forma, financiam parte do nosso capital de giro, mas como essa conta não tem um custo financeiro associado a ela, por exemplo, se um fornecedor me concede 5% de desconto para pagamento à vista, e aí, só para facilitar, vamos colocar número, digamos que uma determinada matéria-prima custa 100, mas se eu pagar à vista, eu vou pagar 95. Veja que esses 5% de desconto, eles não são custo financeiro. O que eu vou ter é matéria-prima custando 100,
ou matéria-prima custando 95. Então, é custo de matéria-prima. Em resumo, como esses 120 participam do financiamento do meu ativo, mas não tem um custo financeiro associado a ele, é conveniente reescrevermos o nosso balanço. Então, em vez de trabalhar com o balanço patrimonial que temos publicamente divulgado trimestre a trimestre para empresas de sociedade anônima de capital aberto, eu posso utilizar um balanço que chamaremos de balanço gerencial. E a diferença básica ou a diferença fundamental do balanço gerencial é que ele substitui a minha contas a receber, estoque e fornecedores por um único valor, que é a minha necessidade de capital de giro. Então, se nós pensarmos no balanço escrito como, na sua forma de balanço patrimonial, não gerencial aqui, mas na sua forma de balanço patrimonial, eu preciso de 1.720 de investimento em ativos, dos quais 1.600 será financiado com capital próprio e 120 com a conta fornecedores. Como essa conta fornecedores não tem um custo financeiro e, portanto, não vai impactar a minha decisão de investimento, então eu vou reescrever este balanço, e aí vejam, eu estou apenas fazendo uma modificação nesse balanço, para que a gente observe numa perspectiva histórica. Então, eu vou substituir a minha contas a receber, ou duplicadas a receber, e estoque, e a minha conta fornecedores no lado do passivo, pela minha conta capital de giro. Voltamos aqui, ó. Então, nós tínhamos 200 de contas a receber, 300 de estoque, 500, com 120 de fornecedores. Então, eu tenho 500 menos 120, 380. Então, eu vou substituir a conta a receber, estoque e fornecedores por uma conta que eu vou chamar de capital de giro. E isso vai me dizer que, em ativos circulantes, para desenvolver este projeto, eu preciso investir 400. E em investimento em ativos fixos, eu vou precisar de 1.200. Então, eu tenho um investimento total de 1.600 contra um financiamento. Não estou tomando dívida de curto prazo e nem de longo prazo. Então, vamos começar com um modelo simplificado. O meu investimento, o meu financiamento vem do capital próprio, 1.600. Então, preciso de 1.600 de investimento em ativos e vou financiar integralmente com o capital próprio. Se olharmos o demonstrativo de resultado, então, aquele investimento de 1.600 na data zero vai produzir um resultado de 320 na data 1. Se a empresa não realizar nenhum outro investimento e continuar exatamente do mesmo tamanho, então, se eu mantenho o meu tamanho, o tamanho do meu ativo, no ano 2, 3, 4, 5 e assim por diante, eu vou manter o mesmo resultado. Legal. Se a gente for pensar em termos de medidas de rentabilidade, veja, o retorno sobre o ativo total vai ser o meu lucro líquido de impostos dividido pelo ativo total. Então, o retorno sobre o ativo total é 320 dividido por 1.720, 18,6% ao ano. O retorno sobre o investimento, então, o lucro operacional líquido de impostos, os mesmos 320,
dividido pela quantidade de dinheiro que eu, como único financiador desta empresa, precisei desembolsar para aplicar nesta empresa. Então, o retorno sobre o investimento, 1.600, né, o meu investimento, então 20% ao ano. Veja que se estamos falando de uma empresa que é financiada apenas com capital próprio, a rentabilidade sobre o patrimônio, líquido vai ser o meu lucro líquido. Como não tem o efeito da dívida, vai ser igual ao meu lucro operacional menos impostos, dividido pelo patrimônio líquido. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido é 20%. Então, toda vez que nós tivermos uma empresa 100% financiada com capital próprio, então, o retorno sobre o meu investimento, ele sempre vai ser igual ao retorno do capital próprio. Isso vai ser diferente se a empresa financiar parte com capital, parte com dívida. Veja que neste caso, o retorno sobre o capital vai ser maior que o retorno sobre o investimento se o custo da dívida for menor que o retorno sobre o investimento. Então, se a empresa for financiada com dívida e a dívida custar menos que o retorno sobre o investimento, então o retorno sobre o capital próprio vai ser melhorado. Isso a gente vai voltar a falar numa data futura. Nesse momento, vamos apenas prestar atenção no seguinte. Digamos que nós temos uma empresa na qual precisamos investir 1.600 para que ela desenvolva a sua atividade. Então, esta empresa, se ela não realizar investimentos promovendo o seu crescimento, o seu rendimento será constante. Então, eu não aumentei de tamanho, então o meu rendimento também não vai aumentar. Então, eu tenho uma empresa capaz de gerar vendas de 2041. Se eu não aumentar o tamanho do meu ativo, essa minha venda vai continuar constante. Olhando do ponto de vista do meu fluxo de caixa, o fluxo de caixa que eu gerei, 320, como não realizei nenhum investimento, não tenho variação na minha necessidade de capital de giro, meu capital de giro continua igual, e digamos que eu vou reinvestir apenas a depreciação. Então, se eu tenho uma empresa com uma capacidade produtiva X, como eu estou reinvestindo a depreciação, a minha capacidade produtiva vai se manter, consequentemente, o meu ativo vai manter o mesmo tamanho, então eu não vou nem aumentar e nem diminuir o meu ativo. Se a gente for olhar no primeiro ano, no ano 1, e aí observe, investimos no ano 0 para gerar resultados no ano 1. No ano 1, nós temos um fluxo de caixa livre e disponível para o investimento de 320. Nosso capital de giro continua exatamente igual. Como nós investimos tudo que nós depreciamos, então o meu imobilizado continua igual, os 1.200, então eu tenho 380, tá, legal. E o nosso caixa? O nosso caixa, ele vai ser, no lado do financiamento, 1.600, nós tivemos um lucro que não foi reinvestido, então ele está aqui 320,
Então, o nosso investimento total em ativos o nosso financiamento total é 1.920. Como nós sabemos, o investimento vai ser também 1.920. Então, se eu quiser encontrar a minha conta caixa vai ser os 1.920 menos 380 de capital de giro, menos os 1.200 do meu ativo fixo. Então, eu vou ter no caixa a quantia de 340. Ok? Então, eu tenho 340 de caixa. Era 20, gerei 320 de fluxo de caixa, então tenho 340. Seguindo a mesma linha de raciocínio, nós teremos no ano 2, nós teremos, como não realizamos nenhum investimento, os mesmos 320, dos quais 380 capital de giro, 1.200 ativo fixo, financiamento 1.600, o nosso lucro, que era de 320, agora acumulamos mais 320, então 640. Então temos um financiamento total de 2.240, um investimento total de 2.240, que é o que eu tenho no caixa, 340 que tinha no ano anterior, mais os 320, então vamos para 660, formando o nosso investimento total. Na mesma ideia, no ano 3, gerei 320, então eu vou aumentar em 320 o meu caixa, o meu investimento em ativos 2.560, o meu financiamento total 2.560. Observem que, se tomamos o retorno sobre o investimento, no ano 1, nós teremos no ano 1 320 de lucro descontado o imposto. O nosso lucro operacional descontado o imposto 320, dividido pelos 1.600 que tínhamos investidos para gerar este resultado, chegamos em 20%, como nós já havíamos calculado. Agora vamos observar o que acontece com o retorno do investimento do ano 4 para o ano 5. Retorno do investimento do ano 4 para o ano 5 é: no ano 5 geramos 320, só que no ano 4 nós tínhamos investido 2.880, desculpa, em ativos, ou o financiamento, o nosso aporte de capital, ou capital próprio, aportou 2.880. Vou puxar uma calculadora, né, para a gente facilitar a nossa observação. Na nossa calculadora aqui, vamos lá fazer a continha. 320, entra, 2.880, divide 11,1%. Então, observe, duas coisas importantes. Primeiro, pelo desenvolvimento da atividade econômica, eu fui aumentando a quantidade de dinheiro em caixa. Então, a cada ciclo produtivo, a cada exercício fiscal, eu gero 320. Então, se eu mantiver esses 320 paradinhos no caixa
eu vejo que no ano seguinte ele vai ser acrescido de mais 320 e assim por diante. Se eu não reinvestir esses 320, eu observo que a rentabilidade sobre o meu investimento vai decrescendo. Então, o que concluímos aqui é que eu necessito reinvestir todo o caixa gerado pela empresa, ou parte do caixa gerado pela empresa. Então, só como observação, para que eu possa manter o meu retorno sobre o investimento constante, eu tenho que escolher projetos de investimento que ofereçam uma rentabilidade, no mínimo, igual ao retorno do investimento na empresa. Mais para frente a gente vai observar que o retorno sobre o investimento que a empresa tem deve ser compatível com o retorno exigido pelos acionistas. Isso é, se o meu acionista exige 20% para aplicar na empresa que eu administro, eu tenho que encontrar alternativas de investimento que remunerem 20% ao ano. Então, para que eu possa criar valor para o acionista, eu tenho que superar aquela expectativa de retorno. Então, se eu encontrar projetos de investimento que tenham um retorno superior, então a empresa vai criar valor para o acionista. Por outro lado, se o retorno sobre o investimento for menor, eu vou destruir o valor do acionista. Apenas com um efeito de simplificação, tá? Todas as contas do meu investimento vão se manter proporcionais para que eu possa realizar o próximo investimento. O que eu estou dizendo aqui? Que dos 320 que eu gerei, eu vou manter proporcionalmente o mesmo investimento em caixa, em capital de giro e em ativo fixo. Então, eu vou reinvestir o fluxo de caixa gerado na mesma proporção de ativos que eu tenho e vou preservar a minha rentabilidade. No mundo real, isso vai se modificar, mas deixamos isso para um segundo momento. Então, veja, dos 320 que eu gerei, eu tinha 20 aplicado no caixa. Então, 20 dividido por 1.600 é a proporção do caixa no investimento total em ativos, vezes os 320 que eu gerei. Então, dos 320, eu vou aplicar 4 no caixa. Então, meu caixa no ano X1, na minha projeção, vai vir para 24. Em capital de giro, eu tinha 380, dividido por 1.600, vezes os 320, então eu vou aumentar em 76 o capital de giro, então o meu capital de giro, que era 380, vai para 456. E por fim, no investimento fixo, nós tínhamos 800 e 400, seguindo a mesma linha de raciocínio. Eu vou aumentar em 160 o meu investimento imobilizado ou em imóveis e vou aumentar em 80 o meu investimento em máquinas e equipamentos. Então, 1960 com 480. Então, o meu ativo, o meu investimento agora vai ser de 1920. O financiamento total, eu tinha 1.600 de capital e 320 de lucro. Como eu apliquei integralmente aquele lucro retido, então o meu capital agora deixou de ser 1.600 e passou a ser 1.920. Se seguirmos esta mesma ideia do ano 1 para o ano 2, nós teremos
384 de lucro. Então, eu aumentei o meu lucro, era 320. Eu apliquei esses 320 a 20%. Então, 320, 20%. Então, do meu investimento adicional, eu gerei 64 de lucro. Com os 320 originais que eu tinha, fomos para 384. Vou fazer a divisão proporcional. Como estamos no resumo, eu não vou me preocupar nesse momento. Nós teremos um investimento de mais 5 em caixa, um investimento que vai levar o nosso capital de giro a 547. Então, o nosso investimento total, 2.304. No financiamento, o nosso capital social era 1.920, com mais os 384 que foram integralmente investidos em ativos dentro da empresa, então incorporaram o nosso capital próprio. Então vamos para 2.304 e assim por diante. Observem que se eu reinvestir o caixa sempre à razão de 20%, nós teremos uma alteração no nosso retorno sobre o investimento. Vejamos, no ano 5, o lucro que a gente gerou foi de 663,50. E investimos no ano X4 para gerar este lucro 3.318. Então, se fizermos 663,8 entra por 3.318 divide, nós chegaremos, vou usar aqui apenas 2 casas decimais, chegaremos aos 20%. Conclusão: toda vez que eu gerar o caixa, se eu reaplicar este caixa na mesma taxa de rentabilidade que a empresa oferece, eu vou preservar a rentabilidade desta empresa ao longo do tempo. Como falamos lá no começo da nossa disciplina, nós podemos dividir os investimentos em 2 tipos. Aquilo que a gente vai chamar de investimento produtivo, e é o que acabamos de observar. Então, eu vou aplicar dinheiro em ativo fixo e circulante para o desenvolvimento de uma atividade econômica. E, para financiar esse investimento produtivo, eu posso lançar mão da emissão de títulos de dívida e títulos de capital para o financiamento desse investimento. Vejam que o título de dívida e o título de capital, quando oferecidos para um investidor qualquer, esse passa a ser um investimento que a gente vai chamar de investimento financeiro. Então, quando eu, investidor, compro um título de dívida ou um título de capital de uma empresa, eu não estou aplicando diretamente numa atividade produtiva, mas eu estou aplicando um instrumento que vai financiar uma atividade produtiva. Vejam, isso é extremamente importante, porque quando realizamos um investimento financeiro, então, ele vai ser realizado em títulos de capital ou títulos de dívida e, como já disse, com o objetivo de financiar minha atividade produtiva, então, há um vínculo ou há uma ligação direta do investimento produtivo com o investimento financeiro. O que eu quero dizer com isso? Que o investimento
produtivo é quem gera a renda para remunerar os investimentos financeiros. Então, não é possível desvincular rendimento financeiro das atividades produtivas. E toda vez que eu fizer a desvinculação do investimento produtivo com o quanto eu pago no investimento financeiro, eu vou gerar uma situação de crise. Um exemplo típico, um exemplo simples de ser compreendido é: se eu tenho uma empresa, então o meu investimento produtivo tem uma rentabilidade sobre o investimento de 20%, e eu uso dívida com um custo de 25%, veja, se eu tomo dinheiro emprestado a 25% para aplicar a 20%, eu vou deteriorar o meu patrimônio até chegar o momento em que a minha rentabilidade ou o meu retorno vai me gerar uma situação de crise. Um exemplo recente, um exemplo na nossa história recente, até numa dimensão maior, pode ser visto no caso da crise imobiliária que nós observamos em 2008 no mercado americano. O que acontecia? O mercado imobiliário acabou gerando uma remuneração nos seus instrumentos financeiros maior do que aquela observada na economia real ou no investimento produtivo. Então, se o investimento produtivo rende 20% e o investimento financeiro rende 25%, essa é uma situação que não se sustenta no longo prazo. Vai gerar uma situação deficitária e essa situação deficitária vai gerar uma situação de crise. Legal? Então, com isso, concluímos a nossa segunda aula. Então, tudo que falamos de maneira resumida está aqui. E até uma próxima. Obrigado pela atenção. Até logo.